Um representante da HYBE, Ban Shi-hyuk, disse uma vez: se não fosse por esse membro, o BTS não existiria como é hoje. E ele estava falando sobre o J-Hope, um membro conhecido por sempre pensar em sua equipe antes de si mesmo, e muitas vezes tido como líder espiritual do BTS. 나는 여러분들의 호흡, 여러분들은 나의 호흡. 제 이름은 J. Quando criança, J-Hope era um bom aluno, graças à influência de seu pai, que era professor de literatura do ensino médio. No entanto, a vida dele mudou durante uma viagem escolar da 5ª série. Depois de receber muitos elogios de amigos que o viram dançando no palco, J-Hope sentiu uma onda de alegria e decidiu: quero me tornar um dançarino. 나는 진짜 이걸 해야겠다 해서 이제 엄마한테 졸라서 춤학원 가가지고 이제 춤을 되게 열심히 췄었죠. 근데 추면서도 저는 느꼈었어요. 아 진짜 이 길은 나의 길이구나. 꼭 해야겠다. Contrariando a vontade de J-Hope, seu pai se opôs à sua paixão pela dança. Mas, como adorava dançar, J-Hope não desistiu. E, eventualmente, seu pai disse o seguinte: 집에서 너 얼마나 춤을 잘 추는데 좀 춰봐야 지금. 옛날에 집에 거실에서 췄어요. 뭐 했어? 팝핀 엄청 췄어요. 아버지 제가 이런 춤을 춥니다 하면서 팝핀을 엄청 췄어요. 와. Depois de ver o filho dançar sem música, seu pai finalmente deu sua aprovação. Ao mesmo tempo, a diretora da academia de dança notou o quão especial era J-Hope. Quando chegou à academia, Hoseok não sabia dançar, mas ele se esforçou muito e aprendeu rapidamente. Naquela época, se você passasse da meia-noite, perderia o último ônibus para casa. Mas Hoseok praticava até as 2 ou 3 da madrugada, dormia na casa de um amigo e depois voltava para a academia no dia seguinte para continuar praticando. No entanto, um dia, J-Hope enfrentou um problema. Devido às dificuldades econômicas em casa, ele não poderia pagar as mensalidades da academia. Então, durante as aulas, ele se sentava sozinho no sofá, observava os demais dançarinos e, após as aulas, praticava no estúdio vazio. Um dia, um veterano que dançava bem viu J-Hope praticando sozinho e fez uma proposta: você quer praticar conosco em nosso estúdio? Foi assim que J-Hope se juntou ao time de dança Neuron e foi apresentado pela primeira vez à dança de rua. 저희 유럽 입단 기준이 저희가 사실 주말까지 포함해서 매일 3연습을 4시까지 했었거든요. 그때 이제 그거를 밤도는 사람들만 저희가 받았어요. 그래서 호석이 같은 경우에는 그때 당시에 중학생이고 학업 병행하는 상황이 있어도 그 3연습을 견뎌냈기 때문에 유럽에 합격할 수 있었죠. Aos 15 anos, J-Hope era o membro mais jovem do grupo de dança Neuron e havia começado a ganhar reconhecimento entre os dançarinos de sua cidade natal, Gwangju, ganhando prêmios em várias competições. Ele era tão bom dançando que passou na audição do JYP como parte do 6º recrutamento aberto. Naquela época, as academias de dança da região não ensinavam apenas dança. Elas também conectavam alunos promissores com empresas de entretenimento em Seul. Naturalmente, J-Hope fez o teste para a Big Hit Entertainment. E nesse dia, uma das histórias de elenco mais famosas da história do BTS aconteceu. A equipe de audição da Big Hit instalou uma câmera na sala de prática e disse ao J-Hope: você pode sair depois de terminar de dançar sozinho. E foram almoçar. 3 horas depois, quando eles voltaram para a sala de prática, ficaram chocados ao encontrar J-Hope ainda dançando sem parar. E foi assim que ele passou na audição da Big Hit. No entanto, depois de se tornar um trainee, J-Hope percebeu que tinha um problema maior. Ele não conseguia fazer rap de jeito nenhum. 사실 저 랩을 하진 않았었죠. 제가 어렸을 때부터 랩을 하진 않았었고 두려우면 두려운 게 있었죠. 이게 내가 한 번도 해본 적도 없던 거고 랩이란 게 와 내가 이거 잘할 수 있을까 봐요. Após o teste de rap, ele ficou tão preocupado em ser eliminado que até mencionou o quão ruim eram suas habilidades na época. 처음에 테스트 받았을 때 비트 회사 처음 와서 녹음을 했는데 진짜 와 이런 말 해도 모르겠다 쓰레기더라고요.
진짜 스스로 들어도 이건 진짜 못 들을 곡이다라는 처음 시작에 대한 두려움은 좀 있었긴 했죠. Felizmente, durante esse período difícil, J-Hope se familiarizou com o rap, graças ao R.E.M. e ao Suga, que também eram trainees. No entanto, à medida que se habituou ao rap, a ansiedade de J-Hope também aumentou. 너무 오래 같이 연습을 했었어요. 그때만 해도 거의 2년 넘게 친구들과 생활을 했었고, 그래서 이제 그 상황 속에서 사실 저도 이제 고민을 했었던 거죠. 이제 저의 진로도 있는 거고, 다른 회사를 선택을 해서 데뷔를 할까, 아니면은 그냥 기존에 있던 회사로 돌아가서 친구들과 같이 할까. Depois de 3 anos como trainee, J-Hope estava tão exausto que até considerou deixar o BTS. Mas após a insistência dos outros membros, ele voltou atrás. 그랬겠냐, 형하고 나는 이제 잘리는 위기에 있었지. 나는 이미 그쯤 나갔었어. 나 나갔을 때 전국이 울던 거 생각난다. 형 간다 그러니까 정국이하고 막 부둥 잡고 막 울었잖아요, 막 그때. 너 딴 데 가서 막 태국 가네. 야 지금 와서 하는 얘기지만 내가 설득했었어. 가서 종우석 와야 된다고. 옷이라고 했어. 맞아, 그때 형 항상 중알고야 아니었지. 종우석 와야 된다고. 종우석 안 오면 진짜 안 된다고. 야 그래 저 엄청 설득했어. 토끼 아니었어. 야 근데 진짜 웃기다. 진짜 멤버 그냥 믿고 간 거야 나도 그냥. O tempo passou e finalmente a estreia do BTS foi decidida. No entanto, a breve felicidade durou pouco, pois um treinamento ainda mais duro aguardava os meninos. Eles filmavam suas rotinas de dança diariamente, e se o ângulo de seus corpos ou o movimento de suas mãos estivesse um pouco errado, eles tinham que continuar refazendo até ficarem perfeitos. Dentro da equipe, a única pessoa que conseguia dançar bem e ensinar os outros membros era o J-Hope. Então, ele teve o desafio de ser instrutor de dança dos outros membros. Em junho de 2013, J-Hope finalmente estreou como um membro do BTS. 둘, 셋, 팡! 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 네, 안녕하세요. J-Hope입니다. 팀에서 랩, 춤, 노래를 담당하고 있습니다. Dias antes da tão esperada estreia do BTS, J-Hope se machucou devido ao treino excessivo. Em uma parte da coreografia de We Are Bulletproof Parte 2, J-Hope tinha que se ajoelhar e dobrar a parte superior do corpo para trás para deitar no chão. E depois de repetir esse movimento tantas vezes, ele distendeu a perna, fazendo com que líquido se acumulasse na coxa direita. Porém, J-Hope nem cogitou adiar a apresentação de estreia ou mudar a coreografia. Ele drenou o líquido com uma seringa e realizou a etapa de estreia conforme o planejado. Mais tarde, quando o BTS lançou a música Born Singer, a parte do J-Hope revelou o quão desesperado ele estava naquela época. Apesar de já saber dançar antes de se tornar um trainee, J-Hope continuou a trabalhar duro e contribuiu para a parte de composição, escrita e rap no álbum seguinte do BTS. Neste ponto, o BTS enfrentou um desafio inesperado. Embora as faixas de seu álbum de estreia tenham recebido muito amor, seu álbum seguinte não recebeu tanta atenção quanto se esperava. Eles tiveram que lutar como se suas vidas dependessem disso, porque muitos grupos novos estavam estreando naquela época. Foi quando os fãs perceberam suas dificuldades e gradualmente começaram a apoiá-los. E em seu primeiro fan meeting, J-Hope revelou seus verdadeiros sentimentos pela primeira vez. 연습생 때 항상 나 저 무대에 언제 설 수 있을까? 나를 좋아하는 사람들이 나를 위해 응원을 해주고 힘찬 응원과 환호를 해주면 어떤 느낌일까? 그 생각이 현실이 돼서 지금 이렇게 제 음악을 하고 있고 팬분들의 사랑도 받으며 열심히 활동하고 있네요. 사실 정말 믿기지가 않습니다. 춤이 너무 좋아 공부도 안 하고 새벽에 매일 나가 새벽 연습하고 고생한 끝에 서울로 올라갈 때 그래도 그 누구보다 좋아하셨던 부모님, 전 아버지의 그 웃음이 아직도 믿기지가 않아요. 지금 제 모습이요. O BTS passou por momentos difíceis com seu segundo álbum, mas seu álbum de estreia foi tão bem recebido que eles ganharam o prêmio de estreante do ano no Melon Music Awards.
Mesmo depois de ganhar o prêmio de Hook of the Year, o BTS trabalhou duro em sua música, lançando seu próximo álbum. Enquanto se preparava para este álbum, J-Hope trabalhou tanto que desmaiou de exaustão durante a gravação do videoclipe e teve que ser levado para o hospital. E depois de todo esse trabalho duro, a faixa título recebeu uma ótima resposta, e eles foram indicados pela primeira vez como número 1 em um programa musical da TV. Essa foi a faixa título do segundo álbum, Boy in Love. Depois que Boy in Love foi indicado para o primeiro lugar, J-Hope expressou sua sincera gratidão no primeiro fan meeting. 정말 좀 더 열심히 해서 더 밝게 빛나는 그런 방탄으로 보여드리겠습니다. 말이 길어졌는데 딱 한마디만 할게요. 피었을 때도 지었을 때도 아름답고 예쁜 건 꽃이라고 합니다. 항상 여러분에게 아름답고 예쁜 꽃처럼 그런 가수가 될게요. 사랑합니다. 감사합니다. Como o BTS estreou com sucesso, ganhou o Hook of the Year e até conseguiu uma indicação ao primeiro lugar, o sucesso de seu próximo álbum era mais importante do que nunca. No entanto, o maior problema foi a faixa título, Danger. J-Hope também participou da criação de Danger, mas como só começou a fazer rap depois de se tornar trainee, foi um momento especialmente desafiador para ele. 작업이 안 될까? 가사가 안 나온다. 뭔가 영감이 안 떠올라. 계속 이렇게 작업을 하고 있는데 빨리 나에게 엄청난 이런 영감이 딱 와가지고 가사가 팍 나왔으면 좋겠다. 이 로고에 이런 이야기를 담으면 뭔가 영감이 떠올리지 않을까? 그래서 이렇게 로고를 찍어본다. 제발 가사가 잘 나오길. E finalmente a faixa Danger foi lançada. Danger foi a coreografia mais complexa que o BTS lançou até então. Os membros tiveram que praticá-la por mais de 16 horas por dia. Mas apesar do trabalho duro, Danger não foi bem recebida e saiu de todos os sites de música da Coreia em 6 dias. No final, J-Hope disse: "Trabalhamos tanto nisso, mas os resultados foram tão ruins que pela primeira vez desde a estreia, comecei a duvidar do caminho que estava trilhando." No entanto, Danger, que fez J-Hope sofrer, acabou tendo uma reviravolta incrível. O BTS apresentou Danger no palco do Mama 2014, com a coreografia mais desafiadora que já fizeram. Naquele dia, o Block B deveria realizar uma apresentação conjunta no Mama, sendo um grupo masculino com diversas semelhanças com o BTS, a começar pelo fato de ambos os grupos terem 7 integrantes. E isso naturalmente levou a comparações entre os dois grupos. E o J-Hope estava determinado, dizendo: "Desta vez não podemos perder de forma alguma. Quando se trata de dança, realmente vamos levar ao limite." E ele praticou com os dentes cerrados. E nesse dia, o J-Hope fez uma performance incrível. Durante a dança, ele causou forte impressão ao cair sobre o joelho com todo o peso do corpo. Começando com a entrada intensa de J-Hope, o BTS executou Danger perfeitamente, deixando uma forte impressão em muitas pessoas. A apresentação no Mama de 2014 marcou um ponto de virada para o grupo, com sua base de fãs crescendo rapidamente. E com essa crescente base de fãs, o BTS entrou em seu 3º ano desde a estreia e lançou o próximo álbum, The Most Beautiful Moment in Life Part 1, junto com a faixa título I Need You. Com esse álbum, o BTS recebeu mais amor do que nunca e cresceu o suficiente para realizar seus próprios shows solo. E durante um desses shows, o J-Hope falou de seus pais e chorou. 그리고 오늘 우리 가족 왔어요. 우리 아빠 엄마 지금 잘 안 보이는데 아까 무대를 할 때 이제 부모님 얼굴을 봤어요. 정말 자랑스러운 아들이 된 것 같아서 너무 기뻤고요.
다시 한번 우리 가족한테 사랑한다는 말 전하고 싶고 우리 다 아미 여러분들 덕분에 이렇게 제가 무대에 있고 이 무대에서 우리 가족한테 저의 모습을 보여줄 수 있는 것 같아요. 정말 두말 필요 없이 진짜 화양연화인 것 같아요. 정말 사랑합니다 다들. 감사해요. E depois desse emocionante show solo, coisas boas continuaram a acontecer para o J-Hope. O próximo álbum e a faixa título Run, que foi lançada posteriormente, também tiveram ótimos resultados. Neste ponto, o BTS se tornou uma tendência inegável. Com a faixa título Run, eles não apenas dominaram o mercado coreano, mas também ficaram em 171º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. Junto com a entrada do BTS nas paradas da Billboard, J-Hope compartilhou outra notícia emocionante. Pela primeira vez, ele apresentaria sua faixa solo One Verse. 6 meses depois de J-Hope lançar sua faixa solo, o BTS concluiu sua série The Most Beautiful Moment in Life com um álbum especial e a faixa título Fire. Junto com a faixa título Fire, outra música do álbum recebeu muito amor, especialmente durante os shows. Foi Epilogue Young Forever. Essa música foi uma das peças mais desafiadoras que J-Hope já trabalhou. Como a música tem um fluxo emocional intenso à medida que avança, houve dezenas de revisões e gravações, e J-Hope até disse: "Este foi o trabalho mais difícil do BTS que nós já fizemos." A parte de J-Hope na música, na qual ele trabalhou tanto, acabou sendo realmente de tirar o fôlego. Depois de Fire, o BTS alcançou novos patamares ao ficar em 26º lugar na Billboard 200, com a faixa título Blood, Sweat and Tears, do álbum Wings, alcançando a classificação mais alta de uma artista coreana até então. Porém, além do reconhecimento global que o BTS recebeu pelo álbum Wings, foi ainda mais especial para o J-Hope. Isso porque ele se esforçou ao máximo ao criar este álbum. Pela primeira vez, J-Hope assumiu a responsabilidade exclusiva pela faixa introdutória Boy Meets Evil, que abriu o álbum Wings, enfrentando uma pressão imensa. 데뷔 이제 3년 만에 첫 인트로를 하는데 나에 대해서 기대를 해주는 사람들이 있는데 이 기대해주는 사람들에게 꼭 보답을 해드려야겠다라는 그런 뭔가 생각을 너무나도 많이 가지고 있어서 진짜 이번에는 나 또한 칼을 갈고 연습을 했고 너무나도 좋은 모습을 보여드리고 싶었기 때문에 연습을 할 때 평소에 뭐 1시간 연습했다면 연습할 때 뭐 1시간 더 해서 뭐 2-3시간 더 연습을 한다든지 그런 식으로 되게 연습을 땀내서 어떤 나중에 그렇게 연습을 했었던 것 같다. Na ocasião, J-Hope filmou o trailer mais de 100 vezes e o monitorou. Quando enfrentava dificuldades em alguma parte, J-Hope recorria diretamente a especialistas para aprender. Ele chegou a machucar o pulso enquanto praticava uma queda desafiadora e quase chegou ao seu limite. Apesar de todos os obstáculos, J-Hope conseguiu concluir o trabalho. Enquanto isso, J-Hope lançou uma música que nunca pode ser omitida quando se fala dele. Era uma música feita para sua mãe, intitulada Mama. À medida que o BTS começou a receber atenção mundial, J-Hope mencionou uma vez que se algum dia ele tivesse um palco solo, ele gostaria de falar sobre sua mãe. O desejo de J-Hope de falar sobre sua mãe surgiu das lembranças de sua infância. Ao contrário de seu pai, que se opunha fortemente à sua carreira na dança, sua mãe trabalhava em 2 empregos para pagar as mensalidades da academia de dança e sempre o apoiou. Com o passar do tempo, após alcançar o sucesso, J-Hope compôs uma música para expressar sua gratidão pelos sacrifícios que ela fez. Após o lançamento do álbum Wings, que incluía Blood, Sweat and Tears e Mama, a base de fãs do BTS no exterior começou a crescer rapidamente. Com todo esse apoio, o BTS recebeu seu primeiro Daesan no Melon Music Awards de 2016. No caminho para receber o prêmio, J-Hope foi o primeiro a começar a chorar.
As memórias do passado pareciam retornar com força, e mesmo após receber o prêmio, J-Hope permaneceu com lágrimas nos olhos por um longo tempo. Logo após conquistar seu primeiro Daesan, o BTS deu início ao Wings World Tour, e foi durante essa turnê que J-Hope subiu ao palco sozinho pela primeira vez para apresentar sua música solo, Mama. Encarando o desafio de preencher um grande palco sem o apoio de seus companheiros de grupo, ele se viu tomado por uma mistura de ansiedade e emoção, refletindo a profundidade de sua jornada até ali. 개인 무대로 이렇게 스테이지를 하는 건 처음이죠. 아무래도 7명이서 하다가 혼자서 하려니까 없잖아. 그런 부담감은 있죠. 분명한 건 처음 마마 무대를 섰을 때 속이 타들어가더라고요. 물을 마셔도 목이 계속 타고. Porém, depois de subir sozinho no palco, J-Hope descobriu algo novo sobre si mesmo. Cada vez que enfrentava a pressão e um novo desafio, ele crescia e aproveitava o processo. 제가 또 이끌어야 되잖아요. 많은 관객들. 근데 그런 압박감과 동시에 뭔가 제가 잘 해야겠다라는 그런 패기와 용기가 생기게 되고 그러면서 뭔가 저도 모르게 좋은 결과를 불러올 거라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 한 계단씩 성장할 수 있는 거고. Durante a Wings World Tour, o BTS recebeu uma grande surpresa. Em 2017, eles fizeram uma história, como o primeiro grupo de K-pop a ganhar o prêmio Top Social Artist no Billboard Music Awards. Após esse marco, o BTS lançou outro álbum, e a faixa título DNA deu continuidade ao seu ímpeto, consolidando ainda mais a sua presença global. A música Mic Drop, que J-Hope ajudou a escrever, também recebeu muita atenção. Com a atenção massiva que o BTS passou a receber, a banda alcançou o 7º lugar na Billboard 200 e fez sua estreia nos Estados Unidos, no palco do American Music Awards. Porém, o crescimento implacável do grupo trouxe consigo uma pressão crescente e uma fadiga constante para os membros. Surpreendentemente, J-Hope não compartilhava desse sentimento. Como já havia demonstrado em sua apresentação solo no Mama, ele começou a se sentir cada vez mais entusiasmado com novos desafios. Após a performance no AMA, J-Hope estava especialmente animado, ansioso por tudo que ainda estava por vir. 여기는 AMA가 끝나고 난 후 내 호텔 방이다. AMA에서 우리가 무대를 했다는 게 아직도 실감이 나지 않는데 어떻게 우리가 이 자리까지 왔지라는 생각이 좀 든다. 진짜 정말 될 수만 있다면 세계 많은 그런 사람들에게 우리의 음악을 들려드리고 그들에게 감동을 줄 수 있는 그런 아티스트가 꼭 되고 싶다. 지금 시작이 된 것 같다. 뭔가 새로운 뭔가 챕터가 이런 시작되는 그런 기분. 오늘은 정말 너무 기분이 좋은 날이다. Após a etapa do AMA, quando o BTS iniciou suas atividades oficiais nos Estados Unidos, J-Hope enfrentou um desafio inesperado: o inglês. Ele relembrou esse período dizendo: subir no palco é sempre precioso, até o nervosismo e o tremor, porque é o que eu devo fazer. Mas como não sou bom em inglês, não consigo expressar meus pensamentos e sentimentos de forma adequada, e isso me impede de aproveitar o momento. Senti a necessidade de estudar inglês, mas ao perceber que não estava colocando isso em prática, comecei a pensar: na verdade eu não sou bom o suficiente. Minhas capacidades têm um limite, e me culpei muito por isso. À medida que se acumulavam as situações em que ele não conseguia contribuir plenamente para o grupo, até mesmo J-Hope, conhecido por sua energia e otimismo, começou a sentir o peso da frustração e um leve desânimo. Neste período, os outros membros também enfrentavam suas próprias dificuldades, tornando essa fase desafiadora para todos. J-Hope descreveu esse período como um verdadeiro inferno. Ele confessou: parecia um inferno. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar como parte do BTS, me perguntei seriamente se poderíamos continuar com isso. Apesar das dificuldades, J-Hope manteve seu papel como a energia vital da equipe. Mesmo nos momentos de maior cansaço físico, especialmente durante os treinos de dança, ele nunca deixava o espírito do grupo cair. Enquanto os outros membros estavam exaustos, J-Hope, apesar do próprio desgaste, sempre sorria e dizia: mais uma vez, vamos fazer isso de novo, liderando o clima e motivando todos a seguir em frente. Essa dedicação não passou despercebida. R.E.M., durante a turnê Wings, expressou ao J-Hope o quanto ele se importava profundamente com os membros
e como seu apoio constante era fundamental para a união do grupo. 난 네가 어떤지 모르겠지만 어쨌든 네가 우리의 분위기에 굉장히 큰 축을 담당하고 있는 게 되게 사실이거든. 나랑은 다른 쪽으로. 그리고 너가 솔직히 말해서 팀 곳곳 내에서 내가 못하는 어떻게 보면 리더의 역할도 많이 해준다고 생각하고 심리적으로. 아 진짜로. 난 대외적인 거고. Na fase final da turnê Wings de 300 dias em Seul, J-Hope não conseguiu conter as lágrimas durante seus comentários finais. 이 서울에서 많은 아미 여러분들이 이렇게 마지막까지 힘차게 이렇게 응원해 주시니까 너무나도 뿌듯하고 마지막까지 행복합니다. 여러분 진짜 함께 있어주셔서 감사합니다. 사랑해요. Após o fim da turnê Wings, J-Hope surpreendeu seus fãs ao lançar sua primeira mixtape apenas 3 meses depois. Em uma entrevista anterior, ele havia dito: "Meu começo foi com a dança, mas um dia quero contar minhas histórias através da música e compartilhá-las com o mundo." Fiel a essa promessa, J-Hope colocou todas as suas experiências e emoções em sua mixtape Hope World. A faixa Daydream refletiu seus sonhos e desejos impossíveis, mas que ele sempre carregou consigo. A música Airplane capturou os sentimentos que ele experimentou após realizar seu sonho de infância, voar e sentar na primeira classe. Hope World estabeleceu um recorde impressionante ao alcançar o 38º lugar na Billboard 200, o mais alto para um artista solo coreano na época. Antes disso, o recorde pertencia ao Taeyang do Big Bang, com o 112º lugar na mesma parada. Enquanto J-Hope conquistava esse sucesso incrível, o BTS também obteve resultados extraordinários. Logo após o lançamento de Hope World, com as faixas Fake Love e Idol, chegaram ao primeiro lugar consecutivamente na Billboard 200. J-Hope estava bem ciente de que uma imagem positiva e brilhante o representava. Então, para aproveitar ao máximo essa imagem, ele participou da escrita e composição da música Just Dance. No Melon Music Award de 2018, J-Hope fez outra performance lendária. Ele apresentou dança de rua, usando o tradicional hanbok coreano durante a introdução de Idol. Apesar de seu medo de altura, J-Hope se apresentou descalço e um pouco elevado, provando sua seriedade e comprometimento com a performance. J-Hope e os outros membros seguiam com suas agendas exaustivas, incluindo a turnê mundial, cerimônias de premiação e preparação de álbuns. Todos se viam extremamente ocupados. Apesar do BTS ter se tornado o grupo ídolo mais famoso do mundo, foi nesse momento que os membros enfrentaram uma crise mais grave da história do grupo. Com a rotina cansativa e as renovações de contrato se aproximando, no início de 2018, eles começaram a considerar seriamente a possibilidade de um desbande. 18년도는 예상치도 못한 것들이 확실히 이렇게 다가왔던 부분들이 많이 있었던 것 같긴 해요. 그래서 솔직히 뭔가 약간은 조금 무서웠던 해? 왜냐면 너무나도 상상할 수 없었던 일들이 많이 왔었고 다가왔었고. Durante esse período difícil, o BTS recebeu o prêmio de Artista do Ano no MAMA 2018. E embora J-Hope tenha recebido muitos prêmios, esse foi particularmente especial para ele. Ele ficou tão emocionado com os problemas que enfrentavam, que não conseguiu segurar o choro ao receber o prêmio. 진짜 저는 이 상을 받아도 울었을 거고 안 받아도 울었을 것 같아요. 올해는 너무 많은 고생을 했기 때문에. Foi a primeira vez que se tornou claro que até J-Hope, que nunca mostrou sinais de luta, estava enfrentando dificuldades sozinho há muito tempo.
No entanto, apesar da pressão sufocante, eles não conseguiam parar. Quando o BTS lançou seu 6º mini-álbum, J-Hope mostrou resultados impressionantes de crescimento, ao escrever a canção Dionísio, inspirado no deus do vinho. Junto com esse álbum, o BTS embarcou na Speak Yourself Words Tour. Conforme o tempo passou e a turnê terminou, os membros tiveram uma longa pausa. E durante esse período, J-Hope tomou uma decisão surpreendente. Ele viajou sozinho para os Estados Unidos e criou o que é hoje a sua música mais famosa, Chicken Noodle Soup. Essa música alcançou 100 milhões de visualizações, um mês após o seu lançamento, e foi a primeira vez que J-Hope entrou na Billboard Hot 100. A versão original de Chicken Noodle Soup foi lançada nos Estados Unidos em 2006, e a dança que acompanhava também se tornou popular. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. Chicken noodles. Quando criança, J-Hope dançava frequentemente essa música, e mais tarde a reinterpretou em seu próprio estilo. Ele usou a batida original, que foi muito bem recebida, principalmente nos Estados Unidos. No entanto, depois de Chicken Noodle Soup, J-Hope enfrentou uma situação totalmente inesperada: a pandemia. A pandemia paralisou completamente o mundo de J-Hope. Ele passou um tempo sentado em seu estúdio, olhando fixamente, imaginando que tipo de música escrever, indo e voltando entre o estúdio e sua casa. Depois de algumas divagações, J-Hope percebeu algo. 달라지는 게 없더라고요. 아무리 내가 우울해하고 되게 힘들어하고 이래봤자 현실은 달라지는 게 하나도 없더라고요. 결국은 시간은 흐르고 삶은 계속 진행이 되고 있고. Como sempre fez, J-Hope começou a buscar novas oportunidades. Ele lançou sua faixa solo no álbum Map of the Soul 7, intitulada Outro Ego. Essa música capturou a aceitação de J-Hope em relação à sua situação atual, apresentando uma atmosfera brilhante e única. Mas apesar de lançar um novo álbum, o BTS não pôde se envolver em nenhuma atividade externa, então lançaram Dynamite em seguida. Com Dynamite, BTS se tornou o primeiro artista coreano a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100. No entanto, após essa conquista, nada mudou. Eles continuaram a fazer música. O álbum B refletiu as diversas emoções que vivenciaram, desde frustração e vazio até a alegria de alcançar o topo das paradas. J-Hope trabalhou duro neste álbum e fez muitas conquistas. Ele expressou o desconforto de não poder aproveitar o repentino descanso causado pela pandemia, comparando essa situação a uma doença ocupacional. Em sua música This Is, ele abordou isso com sua energia característica. Ele transformou a tristeza e a ansiedade que sentia na letra da música Blue and Grey. Durante esse período, quando ele trabalhava apenas em álbuns sem nenhuma atividade externa, J-Hope passou por uma mudança significativa. Ele começou a mostrar mais emoções negativas, como tristeza e escuridão, que nunca havia revelado. Ele adicionou letra e melodia a uma música inacabada que havia lançado anteriormente, criando uma nova faixa nostálgica chamada Blue Side. Em uma entrevista da época, J-Hope compartilhou suas mudanças internas. Muita coisa mudou desde antes. No passado, tentei mostrar apenas o meu lado bom, porque meu nome é J-Hope. Mas com o tempo, comecei a sentir emoções diferentes. Agora, quero expressar essas emoções através da música. Assim como J-Hope, o BTS continuou a evoluir. Após o sucesso de Butter e Permission to Dance, que alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100, eles ganharam o prêmio de Artista do Ano no ano de 2021. Neste momento, J-Hope fez uma declaração impactante. Para ser sincero, não dou tanta importância aos prêmios. Isso tudo acontece porque nossos fãs nos amam. Quando ganhamos um prêmio, só penso, nossos fãs realmente nos amam. Nesse ponto,
J-Hope decidiu se concentrar em fazer músicas para si mesmo e para os ARMYs, em vez de perseguir prêmios. Apenas 6 meses depois, ele anunciou que se apresentaria como artista solo no festival Lollapalooza nos Estados Unidos. Contudo, esse anúncio veio acompanhado de uma revelação triste. O BTS estava entrando em um hiato. Essa decisão era necessária após tanto tempo de trabalho ininterrupto. J-Hope foi o primeiro a iniciar as atividades solo entre os membros. Ele já vinha trabalhando em seu primeiro álbum há algum tempo, mas o processo foi desafiador. Após criar diversas músicas e receber reações negativas, ele deletou tudo e se isolou em seu estúdio, decidindo recomeçar do zero. 사실 진짜 솔직히 냉정하게 이야기를 하면은 뭔가의 압박을 안 받으면서 충분히 살 수도 있는데 내 이 성격 자체가 그렇게 하지 못하는데 충분히 지금 그냥 놀고 먹고 쉬고 막 이렇게 할 수 있는데 충분히 나태해지려면 나태해질 수 있는데 이걸 내가 원하지 않는 이게 또 상당히 고통대로 받고. Finalmente, J-Hope completou seu primeiro álbum solo. O álbum Jack in the Box é baseado na ideia de agora vamos tirar todas as emoções e histórias que não mostrei ao mundo e abrir a caixa. Ao falar sobre o processo de criação, J-Hope comentou: eu mostrei muitos lados positivos de mim até agora, mas agora tenho um forte desejo de revelar um lado diferente. Quero especialmente mostrar algo mais sombrio e cru, para que as pessoas vejam que J-Hope não se limita a ser brilhante. Com seu primeiro álbum solo, J-Hope apresentou um lado surpreendente e inexplorado. A música More expressou seu desejo contínuo, revelando que, mesmo após conquistar tanto, ele ainda anseia por mais realizações e experiências. A música Future traz a mensagem de J-Hope para si mesmo, dizendo: às vezes, você também precisa de coragem e fé, e de um pouco de esperança. A música Arson capturou o dilema de conhecer os perigos da ambição, mas ainda assim querer desafiá-la. A estreia de Jack in the Box no Lollapalooza foi um momento tão importante quanto a finalização do álbum. O Lollapalooza é um dos festivais de música mais renomados no mundo, com mais de 30 anos de história. J-Hope explicou a sua decisão de participar do festival. Eu poderia ter me apresentado em um lugar onde as pessoas fossem favoráveis a mim. Mas um festival de música é um espaço onde posso ser julgado de forma mais crítica. Por isso, quis me testar em um palco assim. No entanto, além do desejo de mostrar sua musicalidade, ele enfrentou uma pressão imensa. Estar sozinho em um palco tão grande, sendo o primeiro dos 7 membros a iniciar atividade solo, trouxe um fardo inimaginável. BTS로서 늘 공연을 했었잖아요. 이 솔로로서 공연을 했던 적이 정말 한 번도 없는 거예요. 근데 이게 과연 솔로로서 첫 공연이 그런 큰 헤드라이너를 하는 게 맞나? 이런 거는 사실 겁이 있었죠. 나 이거 할 수 있을까? 난 못할 것 같은데 맨날 내가 진짜 이거 왜 했을까 이러면서. Os dias de treino foram cheios de pressão, onde J-Hope se esforçava repetidamente. Ele não conseguia comer direito devido ao estresse da apresentação e também não conseguia dormir bem. 아니 형이 너무 피폐하더라고요. 형이 고생을 너무 한두 달 동안 너무 하고 있는 건 아는데 불도 안 켜고 옷도 컴컴해가지고 저도 어두운 거 좋아하는데 이 정도까지는 아니거든요. 나 거의 암흑색이었잖아. 살도 너무 많이 빠지고 이 형이 진짜 많이 힘들었구나. 뻔했어 진짜. 저 이 형 잠도 막 못 자고 그랬어요. 맞아. 막 이거 잠도 안 자고. 한 3시간 자고 3시간 자고 깨고 막 3시간 자고 깨고. E o resultado de todo esse trabalho duro, J-Hope não apenas encerrou perfeitamente a apresentação de 1 hora diante de 100.000 pessoas, mas também quebrou o recorde de maior venda de ingressos da história do Lollapalooza. Seu primeiro álbum solo, Jack in the Box, e sua apresentação solo no Lollapalooza foram os momentos mais desafiadores, mas também os mais gratificantes da carreira musical de J-Hope. E mesmo depois de uma experiência tão tremenda, ele não parou e continuou a enfrentar novos desafios. Apenas um mês antes de seu alistamento, ele lançou uma música
refletindo sobre sua jornada com a dança e a música, intitulada On the Street. E cerca de um ano depois de J-Hope se alistar, seu álbum especial, Hope on the Street, foi lançado repentinamente. Na verdade, J-Hope vinha contemplando há muito tempo qual seria a força motriz e o núcleo de sua transição do capítulo 1 da música para o capítulo 2. E pouco antes de seu alistamento, ele encontrou a resposta. 저에게 춤이 없었다면은 지금의 제가 아니었을 것 같은데. 말이 안 되는 거죠. 저한테 춤이 없었다는 거. 예의업도 없는 거고. J-Hope sabia muito bem que a dança o levou à música e ele aprendeu o rap, acabando por se tornar quem é hoje. É por isso que ele decidiu criar um álbum sobre dança, o aspecto mais importante de sua vida, e lançou Hope on the Street, que incluía anteriormente lançado On the Street. A faixa título Neuron, que expressa suas raízes musicais e novos começos, é também o nome da equipe de dança da qual J-Hope fazia parte antes de sua estreia. Mas as surpresas de J-Hope não pararam por aí. Ele lançou simultaneamente uma série de documentários chamada Hope on the Street, junto com um álbum especial. J-Hope, que começou sua trajetória com a dança de rua, frequentemente se questionava, após sua estreia como ídolo: essa é realmente a opção certa para mim? Em sua jornada para se reconectar com suas raízes musicais, J-Hope conheceu e interagiu com dançarinos de rua de várias cidades, capturando esses momentos em seu documentário. Enquanto a maioria das pessoas busca reconhecimento e atenção ao alcançar algo, J-Hope, que se considera um buscador de atenção, aprecia receber esse carinho do público. 돌이켜봤을 때 본인은 관종이었다 아니었다? 저요? 개관종이지. 나 진짜 완전 관종이지. 근데 이거는 진짜 아니면 할 수가 없는. 저는 솔직히 진짜 관종인 것 같아요. Apesar de ser um buscador de atenção, J-Hope sempre priorizou os membros em detrimento de si mesmo. Mesmo quando poderia ter buscado os holofotes, ele deixava os outros em destaque nas cerimônias de premiação e eventos, cuidando deles nos bastidores. Como o BTS é conhecido por suas performances, J-Hope carrega uma grande responsabilidade em relação à dança entre os membros. Como o melhor dançarino do grupo, ele não só lidera a equipe com suas habilidades, mas também faz com que os outros se sintam à vontade com sua personalidade radiante. 호비의 진짜 속 안이 어떤지는 솔직히 잘 모르겠어요. 항상 이제 그런 깊은 대화를 솔직히 저도 많이 시도해봤다 이렇게 얘기는 못 하겠는데, 호비는 참 진짜 물 같아요. 걔는 진짜 물 같아요. 그냥 자연스럽게 걔가 있음으로 인해서, 혹은 그냥 단순히 걔가 무대에서 춤을 리허설하는 걸 봄으로 인해서 무대에서 보여주는 퍼포먼스의 어떤 수준도 그렇고, 우리한테 항상 비춰주는 애티튜드도 그렇고, 호비가 있으면 참 마음이 편하거든요. Embora J-Hope sempre coloque os membros em primeiro lugar, ele é também extremamente ambicioso e dedicado. No início, ele tinha poucas habilidades além da dança, mas se tornou o J-Hope que conhecemos hoje através de muito esforço. Sendo o primeiro a iniciar as atividades solo, ele teve sucesso com seus álbuns, que entraram nas paradas da Billboard, alcançando resultados impressionantes. J-Hope não teme desafios e não se contenta com a realidade, o que o leva a conquistar ainda mais. No entanto, ele é excessivamente rigoroso consigo mesmo, muitas vezes se esforçando demais. Espero que ele saiba que está fazendo um trabalho incrível e que possa se permitir ir com mais calma. Concluo esse vídeo desejando que Jung Ho-seok, que nasceu para ser o J-Hope, nossa esperança, seja tão feliz quanto a alegria que trouxe a tantas pessoas. E por último, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nós voltaremos em breve.